Dan Radionovela apresenta uma história que pelas águas do mar, um fato misterioso vai nos intrigar. O sobrenatural será contado nesta trama, cujo poderá muito nos arrepiar com a existência da Rainha do Mar. No capítulo 2... Não! Não! Tem um homem morto! Tem um homem morto aqui! Ele pode ser o Vando! Ele pode ser o Vando! Ouçam agora o capítulo 3, o penúltimo capítulo. Todos ficam desesperados e Luigi pega seu celular que está em sua pochete e liga a lanterna, iluminando o corpo caído. Todos observam e ficam espantados no que olham. Meu Deus, é um homem morto! E parece que ele tá, eu não sei explicar, parece que ele tá, diz Luigi, cujo a Nick completa. Mumificado, é assim que ele tá aparentando. E tá parecendo demais com o Vando. É o Vando, é ele, grita Jade aos prantos. Como você pode ter tanta certeza assim, Jade? Pergunta Liliane. Tá tudo aí, as características que ele é. É um corpo de um homem careca, negro, sunga boxer de duas cores, vermelho e azul, e esse brinquinho de cruzinha. É o Vando, gente. Ilumina deste lado pra mim, Lu. Luigi ilumina a parte peitoral do cadáver mumificado e todos se convencem, vendo a tatu de um tubarão no peito. Todas as meninas gritam apavoradas. A Nick faz muitas perguntas querendo saber respostas. O que aconteceu por aqui, meu Deus? Por que mataram o Vando? Aliás, quem fez isso com ele? Que tipo de ser fez isso com ele? Será que existe algo de anormal? Algum mistério neste lugar? Não temos respostas. Não sabemos, Nick. Mas algum ser do mar fez isso com Vando, diz Luigi, cujo todas as garotas se abraçam chorosas e apavoradas. E aquela mulher que vimos de frente ao mar, de frente à lua cheia, ela parecia muito sinistra, diz Yasmin. O que tá querendo dizer, Yasmin? Pergunta Jade. Você não viu, Jade, e depois todos nós a vimos. Uma mulher alta, de cabelos longos, sendo iluminada pela lua, e estava com uma espécie de coroa na cabeça e vestida com um vestido. Só que não deu para ver que cor era. Não acharam ela muito sinistra? Quanto a ser sinistra, ela pode até ser. Até maluca ela pode ser. Mas chegar ao ponto de mumificar um homem? Isso não tem cabimento, diz a Nick. Temos que nos mobilizar. Isso não pode passar em branco. Temos que chamar a polícia, avisar a todos o que acabou de acontecer aqui. Temos que descobrir o que está havendo por aqui, com o que está por vir e o que vamos lidar, gente, diz Luigi. Concordo contigo, Mo, em partes, mas continuar neste lugar depois disso que acabou de acontecer com o Vando? Não posso ficar mais. Temos que ir embora deste lugar. Aqui não dá pra gente ficar mais. Só loucos ficariam e continuariam num lugar deste, diz Liliane. Tem razão, mas antes vamos ter que comunicar à polícia e descobrir alguns mistérios que rondam este lugar, diz Luigi. Depois de tudo relatado para a polícia, tudo explícito, moradores comunicados não se surpreendem, mas os hóspedes, sabendo do ocorrido, todos entram em polvorosa e muitos até ficam tensos com a tal lenda da jovem Jurema. O corpo do jovem Vando é levado para o IML, só que a equipe pegam o corpo do rapaz, colocam num barco com algumas flores e o jogam no mar novamente. Momentos depois, Jurema ressurge nas águas como uma sereia, pegando o corpo do jovem e o afundando nas profundezas do mar.
Luigi e sua turma ficam sabendo que o corpo do amigo desapareceu e pedem respostas, cujo todos ficam calados, de moradores, profissionais da saúde e até os policiais, o que dá ao entender para o grupo de jovens que todos escondem certos segredos e alguns rituais, cujo turistas jamais poderiam saber. Na pousada, já à noite, todo o grupo confrontam o casal Mário Sérgio e Priscila, que estão se preparando para dormir. Olá, casal, precisamos falar com vocês, diz Luigi, num tom bem sério, cujo todos também estão. Nossa, que caras são essas? Pergunta Priscila. É sério que está nos perguntando isso? Está nos perguntando o porquê destas nossas caras? É sério isso? Diz Liliane. Perdemos um amigo que foi morto misteriosamente no mar por um ser ou por uma criatura maligna, diz a Nick. E ainda não só foi morto mumificado, como o corpo dele misteriosamente sumiu do IML. Meu namorado sumiu! Que porra tá acontecendo neste lugar? Diz Jade aos prantos e irritada. Manere seu linguajar, mocinha. Não precisa baixar o nível, diz Mário Sérgio em tom de repreensão, trocando olhares com a esposa. Querem que eu fique como? Querem que a gente fique como? Uma pessoa foi morta aqui na região e não conseguimos obter respostas de ninguém. Parece que todo mundo está escondendo algo. Que vocês estão escondendo algo. Retruca Jade. Priscila, lembro que você havia dito que forasteiros, que turistas jamais iriam saber de histórias desta região. Tudo indica que uma história que existe e que ela é real, diz Yasmin. Algo de sobrenatural aqui nesta região acontece, e não venham falar de lendas urbanas, que muitos mistérios estão acontecendo. O que mais nos intriga, por que o corpo do nosso amigo desapareceu do IML? Pergunta Tainá. E por que todos aqui da região não nos fornecem respostas? O que está acontecendo por aqui realmente? Com o que estamos lidando? Pergunta Liliane. Vocês sabem de alguma coisa? Sabem de alguma história daqui da região e temem com que o fato seja descoberto, como todos parecem temer também, diz Luigi. Não acham que deveriam nos contar algo? Algo do passado? Notei que vocês dois se olham intimidados um para o outro. O que nos escondem? Por favor, parem com esse mistério. Precisamos saber que ser é esse que mumifica um ser humano nas águas e o traz de volta para as areias do mar, diz Jade. Priscila e Mário Sérgio trocam olhares, cujos se sentem muito pressionados pelos jovens e, enfim, decidem soltar. Como haviam dito que algo de sobrenatural acontece aqui neste lugar? Tão certos. Algo de sobrenatural aqui na região acontece. E todos daqui da região favorecem a ajudar a nossa divindade para que ela não puna os homens que são moradores daqui da região. Diz Priscila, que deixa Luigi e sua turma todos intrigados e espantados ao mesmo tempo com a tal revelação. Venham, vamos todos para o balcão do bar. Vocês se sentam nas mesinhas e eu e a Pri vamos contar toda a história, que por mais que possa ser parecida com uma lenda urbana, é uma história muito real. Diz Mário Sérgio, cujo todos prosseguem até o bar, que está de portas fechadas. Todos então se sentam reunidos em algumas cadeiras, sendo servidos de vinho, e o casal também, enfim, se sentam e começam a contar toda a história, que irá chocar a todos. Em 1924, quem comandava esse bar aqui era uma senhora viúva, com a ajuda de uma linda filha chamada Jurema. Jurema era tão linda, mas tão linda, que chamava as atenções dos homens daqui da região,
e principalmente dos pescadores que chegavam de fora. Os pescadores de fora eram os mais atrevidos, cantavam ela na maior cara de pau. A jovem muito que se incomodava com esses assédios. Era sufocante para ela viver a situação que vivia. Conta Priscila. Tanto que ela implorou para a mãe dela para tirá-la do bar. Ela não estava mais aguentando olhar na cara de certos homens que a objetificavam. Nisso, passaram-se alguns dias e finalmente Dona Undina conseguiu arrumar 2 ajudantes para ela. Dona Chica das Miçangas e seu Zé das Conchas. Conta Mário Sérgio, cujo Liliane pergunta: E daí? A tal Jurema finalmente saiu do bar? Finalmente saiu do bar e ficou só com as responsabilidades de casa. A jovem fazia de tudo na casa. Era muito feliz pela escolha que ela havia feito. Mas daí, certo dia, Dona Undina sentiu uma forte dor no peito. Mas como a mulher nunca havia sentido a dor forte que ela sentiu, Dona Chica das Miçangas alertou Dona Undina que ela poderia estar tendo um presságio. Algo poderia estar acontecendo com a filha dela. Responde Priscila contando: Gente, eu acredito em pressentimentos. Essas coisas de presságios, eu acredito que uma mãe pode sentir algum aviso quando algum filho está passando por alguns apuros. Diz Jade. Mas Dona Undina não acreditava. Mas devido às insistências da Dona Chica das Miçangas, Dona Undina enfim resolveu ir até a sua casa para conferir se realmente a filha estava bem. Conta Mário Sérgio. E o que aconteceu com a jovem? Pergunta Luigi. Dona Undina chegou na sua casa e encontrou a porta somente encostada. Ela adentrou e não encontrou a filha. Responde Mário Sérgio. Ela poderia estar na praia, não é mesmo? Diz Tainá, terminando em perguntar. Sim, de princípio, Dona Undina pensava que a filha ainda estava nadando na praia. Responde Mário Sérgio. Mas e aí? Pergunta Yasmin. Dona Undina só se convenceu que a filha não estava na praia quando entrou no quarto da filha e viu todo revirado e com marcas de sangue no colchão. Conta Priscila. Calma aí, será que a Jurema não foi violentada e depois morta? Pergunta Sani, estarrecida. Calma, vamos chegar a tal ponto. Mas precisamos terminar o resto da história para vocês. Diz Mário Sérgio. O que me intriga é que vocês nos contam com tanta precisão. Viveram a época, é isso? Diz Anique, que termina e pergunta intrigado, cujo arranca risos de Priscila, que responde: Claro que não! Histórias são passadas de gerações para gerações. Assim como nós sabemos, alguns moradores daqui da região sabem da história. Quem começou a contar tudo sobre a história dizem que foi o filho da Dona Chica das Miçangas, que começou a espalhar para os moradores da nossa região aqui e até para os filhos dele, cuja história foi se permeando ao longo do tempo, criando forças e deixando de ser apenas uma lenda urbana, como um fato histórico e verossímil, onde todos daqui da região se calam num segredo que não era bom ter vindo à tona e nem poderia ser revelado. Diz Priscila. Ah, então aqui na região existe um segredo, uma lenda que não é bem uma lenda, mas que é real. Vocês dois tratem de nos contar toda essa história dessa tal Jurema. Diz Luigi com um tom imperativo. Está bem. Continuando. Dona Undina se apavorou, gritou-se prostrando e depois saiu gritando o nome da filha. Cadê minha filha? Cadê minha filha? E ninguém sabia do paradeiro da Jurema. Todos ficaram daqui da região naquela época em polvorosa. Ninguém descobriu nada sobre o desaparecimento da Jurema. Conta Mário Sérgio. Nem a polícia, nem o corpo de bombeiro conseguiram encontrar o corpo da jovem? Pergunta Luigi, impressionado.
Ninguém conseguiu, e ainda mais pela ausência do corpo da vítima, que em casos de homicídio pode-se concluir que sem cadáver não há crime identificado. A lógica é que não há como ter certeza da morte sem o corpo. Responde Mário Sérgio. E depois disso que começa todo o mistério que ronda esta região, não é mesmo? Diz Liliane, que termina em perguntar. Exato. E daí, no decorrer de dias, foram aparecendo corpos de homens mumificados, como de forasteiros, pescadores, e tudo na beira daqui da praia. Todos daqui da região ficaram assombrados nos fatos que estavam acontecendo. A polícia também nada de descobrir nada. Tudo ficava num mistério que ninguém decifrava. Diz Priscila. E eis que uma senhorinha de 96 anos, que era sensitiva, acabou revelando o que estava acontecendo. Diz Mário Sérgio. Ah, meu Deus! Eu não acredito nestas coisas de pessoas sensitivas, que se dizem paranormais, que veem mortos, que se comunicam com os mortos, que prevê o que vai acontecer. Me desculpem, mas eu não acredito nem na Márcia sensitiva. Diz Liliane. Então é desse ponto que vocês podem acreditar na história ou não. Mas mesmo assim vamos contar. Quem quiser acreditar, acredite. Pois bem, essa senhorinha que se chamava Agnes dizia que tinha uma revelação a fazer e todos iriam ficar sabendo. Dona Agnes foi até o bar que foi passado para as mãos de Zé das Conchas e Chica das Miçangas, cujo Dona Ondina, que também estava no bar naquela época. Aliás, uma multidão de gente que estavam a ouvir o que a senhora sensitiva iria contar. Diz Mário Sérgio. Enfim, ela conseguiu contar tudo o que aconteceu com a Jurema. A jovem foi estuprada e morta pelas mãos de 4 pescadores. A velhinha relatava tudo, todo o ocorrido com Jurema. Ela contou que a Jurema foi jogada ao mar e ficou nas profundezas do mar por algum período, que o corpo da jovem ficou envolto por uma luz cintilante, e o primeiro caso do homem mumificado foi um dos 4 pescadores que a estuprou. Conta Priscila. Peraí, estão nos contando que a tal Jurema voltou do mundo dos mortos pelas profundezas de um mar e se vingou dos pescadores que estupraram ela? É isso? Pergunta Jade. Foi o que havia relatado a Dona Agnes, cujo tudo passava como filmes na cabeça dela, e ela ia contando. Todos ficaram assim, feito vocês, com caras de espantos, alguns descrentes, mas o que a Dona Agnes revelava é que a filha da Dona Ondina virou uma divindade do mar. Diz Mário Sérgio. Só se for uma divindade maligna, né? Um ser em busca de vingança que está se vingando pelo que aconteceu com ela há um século. Isso nos mostra que ela está fazendo uma vingança muito insana. Ela poderia ter só se vingado dos 4 pescadores, não levar avante uma vingança de séculos cujo inocentes estão pagando. Mas afinal de contas, o que essa Jurema é? O que ela é? Pergunta Tainá, intrigada. Ela é uma rainha do mar. Responde Priscila, cujo todos riam. E Tainá diz, mais ainda com deboche. Rainha do mar! Estão querendo nos convencer que a Jurema é uma rainha do mar? Que ela se transformou numa... Ah, não, gente. Sinceramente, não tô conseguindo engolir essa história que, sim, parece que é uma lenda urbana e que não tem um pingo de verossimilhança. Em noites de algumas fases da lua, Jurema enfeitiça os homens de outras regiões que vêm passear aqui na praia da Divina Formosa. Jurema também é metade peixe, metade mulher, e quando sai do mar, ela está numa forma humana, toda linda, cabelos longos, lisos e bem pretos, com um vestido azul claro
e uma coroa de adês de franjas de miçangas cobrindo a metade do rosto dela. Conta Priscila. Que essa história parece surreal? Parece, mas pode ter lógica e fazer alguns sentidos, diz Luigi pensativo. No que está pensando, Mo? Pergunta Liliane. No dia que chegamos aqui e depois partimos para a praia e ficamos até a noite, repentinamente desperta um estalo no bando pessoal. Ele fica atiçado para entrar na água. E eis que um momento também, quando já estávamos para ir embora de longe, você avistou, Jade, uma mulher, e avisou todo mundo aqui. Tinha uma mulher na beira do mar e olhando para a lua. Responde Luigi, cujo todos ficam intrigados. Ai, gente, tá dizendo que esse ser do mar existe? É mais fácil a gente acreditar em tubarões, não numa orixá feminina cultuada como a dona das águas, diz Tainá. A mulher que vimos de longe parecia estar com um vestido e uma coroa na cabeça. Sei não. Acho que tudo pode ser possível nesta história. Tem certos mistérios nesta vida que nem tudo podemos duvidar. Sinceramente, não tô desacreditando de mais nada. E ainda mais que vimos o corpo do bando exatamente como dos pescadores. Mumificado, diz Yasmin. E por falar que o corpo do meu namorado desapareceu misteriosamente do IML, diz Jade. Esse é um outro ponto que a dona Agnes havia mencionado lá naquela época sobre a Jurema. Acontece que para poupar a vida dos moradores homens daqui da região, todos temos que entregar o corpo mumificado para as águas do mar com flores, diz Mário Sérgio. Ah, tá! Então todos vocês veneram a criatura maligna do mar, fazendo de oferenda os homens turistas que ela sugou todo o sangue dele, o deixando mumificado. Essa criatura, rainha do mar, então não vai parar enquanto não mumificar o meu namorado e o Anik aqui, como fez com o Vando. Gente, temos que ir embora deste lugar. Aqui todos estão do lado dela. Vamos embora, diz Liliane, toda decidida. Vocês podem até irem embora agora, mas não vão conseguir, diz Mário Sérgio. E por que não? Quero saber, peita Luigi, perguntando. Por que os moradores daqui da região não deixarão vocês fugirem facilmente? Para sermos poupados, temos que entregar os demais turistas, você, Luigi, e você, Anik, para a Rainha do Mar, para ela não se enfurecer com os moradores da região aqui, e muito menos transformar o mar em um tsunami, devastando toda a nossa região. Sempre cumprimos os ritos há quase um século, e nada de mal aconteceu aqui na região, diz Priscila. Mas com os turistas sim, né? A gente que se ferre, é isso, né? Diz Anik, enfurecido. Podemos poupar só as mulheres para viverem aqui na região para sempre, como colaboradoras em todos os setores daqui da região. Mas os demais turistas, o Luigi e você, Anik, que são homens, vão ser oferendas para a nossa Rainha do Mar, diz Priscila. Todas as mulheres do grupo olham para Luigi e Anik, que ficam tensos, cujo Mário Sérgio diz. Dia 30 de dezembro, temos a lua nova, a segunda lua nova do mês, que é considerada uma lua negra. E é nessa lua que a Rainha do Mar se enfurece ainda mais se não sacrificarmos vidas de homens turistas que estão num grupo. As mulheres que ficarem do lado dos seus homens também pagarão um certo preço. Vocês que decidem. Todas nós vamos ficar do lado do Anik, que é o meu namorado, e do lado do Luigi, que é o nosso amigo, diz Sunny. Nesta região aqui eu não fico. Vamos todos agora embora. Vamos nos arrumar e dar o fora desta loucura toda.
Vamos, gente, vamos embora! Diz Liliane, bem decidida. Podem ir. Aqui não vamos impedi-los. Só não sei se na estrada vocês serão impedidos. Tentem a sorte. Alguns turistas já estão guardados em celas daqui da delegacia da região. E as mulheres deles e as crianças aceitaram a condição. Diz Priscila, cujo mesmo assim todos se arrumam para irem embora. Todos já prontos, se preparam para retirar, mas Tainá ainda diz: aqui a gente não fica! A gente não fica! Esse lugar é sinistro. Aqui tudo parou de funcionar desde o que aconteceu com o Vando. Parou a internet, parou o celular, não tem sinal de mais nada. É como se a gente tivesse neutralizados. Ao chegarmos na nossa cidade, vamos denunciar essa região que cultua uma entidade maligna. Esse ser místico do mar que matou o meu namorado. Aqui nesta região dela, não vai ter mais turistas para ela matar. Vamos acabar com esse lugar, vocês podem apostar nisso. Diz Jade. Se acham que vão sair de boa, saiam. Não vamos impedi-los, já dissemos isso. Mas saibam que para irem embora desta região, não é tão fácil assim. Nenhum turista que se opôs contra a nossa região conseguiram se safar. Vão! Boa sorte para vocês, diz Mário Sérgio. Instantes depois, Luigi e seus amigos estão na van e pegam estrada. Na estrada, Luigi diz contente: aí, cadê? Cadê que parecem gente para nos impedir na estrada? Aqueles dois, eles estavam blefando, isso sim. Tem razão, amor. Eu creio sim que aquela conversa deles era uma tremenda de uma conversa fiada. Diz Liliane, cujo todos caem na gargalhada. Repentinamente, um carro bate violentamente na van do grupo, que capotam, saindo da estrada. Todos estão feridos e mais carros vão chegando, cujo Mário Sérgio sai do seu carro e diz: a gente avisou eles, né, minha querida? Sim, querido. Agora vamos ter que sacrificar a todos. Os homens para a Rainha do Mar e as mulheres para morrerem afogadas no próprio mar. Próximo sábado, continua Nas Novas Emoções para o capítulo 4, o último capítulo de Rainha do Mar.